meditar. Vou começar já, desde já, pedindo para que vocês me ajudem com as suas mentalizações aí. Procurem mentalizar a nossa casa, né? Vamos imaginar como se a gente estivesse lá nas nossas reuniões públicas, que está dando muita saudade, né? Como se lá estivéssemos, vamos lá. Deus, nosso Pai Criador, Senhor Jesus, nosso irmão maior, eu e meus irmãos, Senhor, profundamente agradecidos por estarmos mentalmente, emocionalmente e espiritualmente de mãos dadas e espiritualmente ajoelhados diante de Ti, pela bênção que nos proporciona desse encontro em que procuramos aprender para melhor servi-lo. Abençoe, Senhor, a mim o meu propósito de bem servir. E que assim seja, graças a Deus. Então, turma, eu dei como tema esperança, paz e fé em Deus, para poder tecer aí alguns comentários pelos dias que nós estamos atravessando, tá bom? Depois vocês vão entender por que eu preferi abordar esse tema. Então eu já vou direto ao ponto. Vamos falar primeiro sobre esperança. Esperança no dicionário está escrito assim: sentimento em que vê como possível a realização daquilo que se deseja, confiança em coisa boa, fé. O que é diferente do verbo esperançar, né? Esperançar é almejar, sonhar, buscar, é o que está lá no dicionário. Então é diferente, né? Enquanto a fé é um sentimento que vê como possível a realização de algo que se deseja, esperançar é um movimento nosso, íntimo, em direção àquilo que a gente deseja, né? Então é muito diferente de espera. Geralmente a gente imagina esperança como espera, né? A gente associa com esperar. Eu espero que as coisas melhorem, eu espero que a corrupção acabe, eu espero que os meus problemas se resolvam, né? E não é bem assim, né? É claro que nesse momento de pandemia a gente está meio que na espera mesmo, não tem muito o que fazer, né? A gente está esperando que os nossos políticos aí parem de bater cabeça, que eles lutem por algo em comum, né? Que é a saúde pública, né? Mas esse verbo esperançar, eu acho interessante, porque essas lives, por exemplo, que a gente está fazendo é uma contribuição, né? Do verbo esperançar. Eu mesmo procuro gravar áudios de palestras, sabe, de trechos interessantes, eu coloco nos zaps dos grupos que eu tenho, né? As pessoas que querem ouvir ouçam, muitas me dão retorno dizendo que ajudou. Às vezes também um telefonema que a gente dá para alguém, né? Tudo isso aí é o verbo esperançar, a gente está dando a nossa contribuição, né? Porque vocês vão convir comigo que campeia a angústia, o medo, a ansiedade. O medo é o pior deles, né? Porque é um sentimento extremamente limitante, né? Que nos paralisa. Medo de morrer, medo de se contaminar, medo de que os nossos filhos, né, se contaminem, que alguma pessoa querida fique entubado. Então realmente não tem quem não esteja sofrendo de muito medo nesses últimos dias aí, né? Muita angústia. E como a gente não foi preparado para lidar com esses desafios, né? Esse num processo acumulativo, sentimento de angústia, de ansiedade, aí a gente acaba repassando isso para as outras pessoas, né? Então tem aumentado sim o número de conflitos domésticos. Ontem mesmo aqui perto de casa, uma família brigou tão intensamente, de uma forma tão contundente. Eu moro aqui há quase 40 anos, eu nunca tinha visto uma briga de forma tão intensa. Eu me recolhi em oração e pedi para aquela família, porque dava para ouvir tudo daqui. Eu falei, meu Deus do céu, vai sair morte aí.
Eu acho que outras pessoas também devem ter feito a mesma coisa, porque graças a Deus, minutos depois, essa briga acabou passando, né? Então está tendo sim muito caso de violência doméstica, muita ideação suicida, muita depressão, e isso eu vou falar um pouco mais no final, tá bom? Mas você vê, né? Mesmo com esse sentimento de medo reinante, a gente é obrigado a sair de casa, né? A gente tem que ir no supermercado, tem que abastecer nossa casa, tem que ir na farmácia, tem que ir na padaria, tem que ir no posto de gasolina. Hoje mesmo eu fui lá no banco e não tem como, né? Você ouve as conversas que estão no seu entorno, não se fala de outra coisa, porque há mais de um ano que a gente vem sofrendo aí. E todo mundo, né? Não precisa fazer muito esforço, todo mundo perdeu aí sabe, de um parente, de um conhecido, de um amigo que se contaminou, que morreu, que está entubado. Então o assunto é esse. Só que as pessoas não se apercebem, porque vai aumentando ainda mais essa ansiedade, essa angústia, esse medo, essa revolta, né? E eu acho que o apelo que vai aqui é para a gente não nos somar a essas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que procurar realmente fazer um movimento contrário para as pessoas entenderem o outro lado. Quando Jesus falou assim, quando te baterem numa outra face, apresenta-lhe a outra, né? Mas a gente entende isso literalmente. Não, é mostrar o outro lado da questão, né? Eu tive a oportunidade de falar, eu falei assim, olha, pode ser que realmente as coisas estão muito difíceis, né? Mas de alguma forma Deus está no controle de tudo, né? A gente vai aprender alguma coisa com isso, né? A natureza certamente está se restabelecendo, né? Muita coisa boa vai acabar ficando, por exemplo, essas lives, esses trabalhos home office, certamente muitas empresas vão adotar, isso vai ter um efeito colateral no trânsito, nos acidentes, então no final a gente vai ter resposta para tudo, é só uma questão de tempo, como em outras fases da humanidade que a gente passou, né? E aí a gente, você vê, nós espíritas, a gente tem tanta informação, né? Não precisa nem ser espírita, acho que qualquer pessoa que é religioso, que é um católico, né? Um evangélico, uma pessoa realmente que leva a sua fé por ideal com seriedade, ela tem uma série de informações que tem o condão de ressignificar a vida das pessoas e realmente trazer o contraponto, né? Para que a pessoa veja esse outro lado da situação. E Jesus já previa isso, lá no Evangelho de Mateus, ele falava assim, assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Então a gente tem que fazer brilhar essa luz, que a rigor não nos pertence, vem de Deus, né? É interessante que no Kardec ele fez uma pergunta que poderia ser aplicado muito nos dias de hoje, nesse momento que a gente está atravessando, né? Na pergunta 924 ele pergunta: existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem mais justo. Não há algum meio de se preservar deles? Que pergunta interessante. Resposta: o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, quando ele faz o necessário para obtê-lo. Bom, traduzir isso aqui é a esperança do verbo esperançar, né? Então tem algo que eu possa fazer? Então eu vou fazer essa proatividade, eu vou agir de acordo com a minha consciência, onde a rigor estão as leis de Deus. Tem algo que não posso fazer? Então eu tenho que simplesmente sofrer sem queixas, né? Entender que Deus está no controle de tudo e que tudo concorre para o nosso bem, né? Esse é o que eu interpretei dessa pergunta. Mas é interessante, tem uma curiosidade, gente, uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês. Na Revista Espírita de 1867, teve uma pandemia também, muito severa, nas Ilhas Maurícia. E Kardec ele tinha correspondente no mundo todo, né? E o correspondente, o amigo de Kardec, mandou uma carta para ele que é muito extensa. Eu vou resumir
com as minhas palavras, o que mais ou menos ele diz. Aí ele descreveu que tinha uma doença misteriosa, que dava febres nas pessoas, que os médicos não sabiam como tratar, tinha um determinado medicamento lá que reduzia os sintomas e que estava havendo, você vê, né? Olha só, que estava havendo muita exploração, antes era um remédio banal e agora estavam explorando, vendendo extremamente caro os remédios, os pobres não estavam tendo acesso. Olha só, meu. Isso semelhante, né, com os dias que nós estamos vivendo, a gente teve aí notícias de superfaturamento, de respiradores, desvio de vela e por aí vai, né? É interessante que nessa carta, o amigo de Kardec fala assim, olha, eu tive uns acessos de febre e eu não sei o que o futuro me reserva, né? Eu devo dizer ao Senhor que se eu não resistir, talvez eu tenha a grata satisfação de fazer parte das suas reuniões mediúnicas em espírito. Mas enquanto isso não se dá, eu estou procurando me desvincular da matéria, vivendo um dia de cada vez, para estar em melhores condições possíveis no momento da minha transição. Mais ou menos é isso que ele falou, né? E aí ele falou que ele comentou isso com um amigo, um contemporâneo dele, e o amigo dele gozando, brincando, né, criticando ele, falou assim: vocês espíritas, hein? Só vocês mesmos para falar, dizer, fazer tal coisa. Mal sabia ele de que na realidade ele fez um elogio para a gente, porque nós espíritas, né, eu não quero fazer aqui um proselitismo, mas vocês vão de convir comigo, a gente tem uma calma no momento dessa dificuldade, né? Por quê? Porque a morte para nós não é o fim absoluto, a extinção total, sabe? O nada. Não. A morte é apenas uma transição, né? A vida é uma linha contínua. A gente ora está nessa dimensão, ora está noutra. E eu vou estar na outra dimensão rigorosamente como eu sou, com as minhas qualidades e os meus efeitos. Então tudo é absolutamente transitório. O meu corpo tem data de validade, né? Tem prazo de validade. Mesmo que eu não venha a morrer de Covid, eu não vou viver aqui até o ano 7.332, por exemplo. Não é verdade? Então, esse raciocínio lógico me dá uma certa calma de que Deus está no controle de tudo, que Jesus está no leme dessa nau e que tudo a gente vai entender depois, que traz um sentido de benefício espiritual e coletivo. Certamente eu guardo essa convicção, né? E com certeza, quando eu chegar do outro lado da vida, embora os que aqui estejam, que os que aqui fiquem, estejam angustiados, tristes pela momentânea separação, do outro lado da vida vai ser uma festa, eu imagino, não sei, isso se eu não for parar no umbral, né? Mas eu guardo a esperança de que talvez meus amigos, meus parentes, as pessoas que gostam de mim façam a caridade de me receber. Talvez, quem sabe eu não tenha uma festinha do outro lado, né? Então eu imagino que essa grande quantidade de desencarnes coletivos deve ter muitas situações assim. É uma situação nostálgica, triste de um lado e uma alegria do outro, né? Nós espíritas vemos a coisa de uma certa forma, né? Que a gente tem uma calma que nos dá uma resiliência nesse momento de angústia, né? Bom, para falar de paz agora, ainda no dicionário, né, está lá assim: estado de calma e tranquilidade, ausência de perturbação e agitação, ausência de violência e de guerra, né? Aí, será que a gente tem a garantia dessas coisas na vida, né? Acho que não, né? No Evangelho de João, Jesus disse assim, capítulo 16, versículo 33: eu disse essas coisas para que em mim tenhais paz. Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele já deixou avisado lá atrás que é um mundo de provas e expiações. A probabilidade de que a gente venha passar por desafios pessoais ou coletivos é muito grande, né? Então era para a gente ter bom ânimo, e já deixou implícito que se ele venceu, a gente vai vencer também. É o que eu entendi, né? E ainda no Evangelho de João 14:27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha, qual seria a paz do mundo, né? Você vê, né? Eu acabei de falar agora, né? Embora eu já tenha repetido isso outras vezes, uma das coisas que eu mais lamento é que não nos prepararam para os desafios, principalmente para o luto, né? Como dói enterrar um ente querido, como dói a gente se apartar de um pai e de uma mãe. É uma saudade doída mesmo. Todo dia eu lembro do meu pai e da minha mãe, todo dia eu tenho que conversar com eles para poder diminuir um pouco essa saudade. E isso está se repetindo milhares de vezes nesses últimos meses, milhares, e continua acontecendo, né? Que pena que no passado nós não tivemos, pelo menos, professores da área da saúde mental nos ajudando para a gente ressignificar a situação e encontrar mecanismos e dinâmicas, porque eles têm isso, né? Para ajudar a gente a passar por situações de luto, como eu disse, de perdas importantes, de frustração, né? Mas infelizmente é como Jesus disse, né? A paz que ele nos dá não é como o mundo a dá. Eu encontro paz momentaneamente quando eu vou fazer uma caminhada aqui perto do parque, um parque deserto, está dando, graças a Deus, dá para fazer isso, eu e minha mulher vamos, né? Quando eu ouço uma boa música, quando eu leio um bom livro, quando eu assisto um bom filme, né? Quando eu pinto, eu faço as coisas que eu gosto, eu encontro essa paz. Mas eu penso assim, puxa vida, né? Por que eles não estimulam as pessoas a fazerem essas coisas, encontrar coisas que lhe dão paz, né? Existe um consenso entre todas as autoridades: lave as mãos, use álcool gel, né? Evite aglomeração, né? Pratique o isolamento social. Beleza, eu vou fazer tudo isso, mas tem uma epidemia calada do medo, da angústia, da tristeza, da ideação suicida, da depressão, né? Por que eles vão falar? Olha, aproveite esses momentos de confinamento, procure realmente a prática da sua religiosidade, seja ela qual for, para que você tenha mais conforto interno, para que você esteja mais confortável dentro de você. Procure tomar sol. O sol, ele produz alguns hormônios que melhoram até o nosso sistema imunológico. Procure um cantinho da sua casa para tomar sol. Ouça boas músicas que você gosta. Faça um regime sensorial. Evite ficar olhando notícias desastrosas, essas brigas políticas, esse compartilhamento de violência pelas redes sociais, porque isso é lixo mental. Isso realmente só joga a gente para baixo, né? Não tem quem fique bem vendo baixo astral por aí, né? Então eles não fazem esse tipo de coisa. Então eu vejo que muita gente talvez aí não vai pegar Covid, mas vai ser vítima aí de divórcio, de feminicídio, de agressão à criança, de briga de vizinho, né? Poxa, só de suicídio na primeira onda eu soube de 5 casos, agora na segunda onda eu já soube de 2, mas isso vamos falar mais na frente, né? Agora, se a gente pudesse, né, fazer como isso que eu acabei de dizer, o que seria ideal, né? Se todos esses profissionais aí, todas as autoridades viessem de público, usando a mídia e procurassem fazer com que as pessoas procurassem estar mais confortável dentro de si, né, buscando essa estabilidade interna, né, procurando escolher o que você pensa, escolher o que você sente, assim como você tem cuidado de escolher aquilo como você se alimenta, como você se veste, você escolher também o que vai para dentro de você. Aí realmente a gente ia ter um pouco mais de inteligência emocional, a gente ia ter mais autoproteção, né? Porque tudo é uma questão de escolha. Eu tenho que escolher o que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, né? Eu costumo sempre falar, eu falo assim, não é o outro que me irrita, é eu que me deixei irritar. Não é o outro que me magoa, é eu que me deixei magoar, sabe? Então a gente tem que procurar ver sempre a situação na primeira pessoa, né? Eu que estou permitindo. Eu não posso deixar que o outro
entre dentro desse território sagrado, né? Desse solo sagrado que é o meu interior, e bagunce lá dentro. Se isso está acontecendo é porque eu não tenho defesas psicológicas, emocionais, porque eu não aprendi a ter autodefesa, a me blindar, a ter filtros sensoriais, a olhar só aquilo que me convém, ouvir aquilo que é construtivo, né? Falar aquilo que eleva. Eu tenho que realmente ter esse zelo para comigo e para com os outros também, né? E aí vamos falar em confiança em Deus, né? Que é a fé. A fé no dicionário está lá: convicção intensa e persistente em algo abstrato. É a coragem de acreditar. Eu gostei desse coragem de acreditar. Já pensou? Você tem que ter coragem realmente para acreditar e sustentar aquilo que você acredita, né? Mas como que a gente poderia ver isso sobre a ótica de Jesus, né? Já que a nossa live é de uma casa religiosa e o tema tem que ser sobre a ótica religiosa. Eu gosto sempre de citar 3 exemplos que estão lá no Evangelho e eu peço licença para recordar novamente, tá bom? Para compor esse meu raciocínio nesse ponto, que é o episódio da mulher hemorrágica, todos sabem, né? Tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue contínuo, há 12 anos, tinha gasto todas as suas economias. Aí ela soube que Jesus andava curando por aí e ela se encheu de esperança, né? Quem sabe se pelo menos ela tocasse a barra do manto de Jesus, ela não se curaria. Aí ela se disfarçou de homem, porque ela não poderia estar lá, né? Naquela época a mulher era quase que uma pária, né? Aí ela foi se esgueirando entre a multidão e conseguiu tocar nas vestes de Jesus. Jesus parou e falou: quem me toca? Aí um dos apóstolos falou: mestre, essa turba toda aí te aperta, te empurra, o senhor pergunta: quem me toca? Ela falou: sim, porque virtude saiu de mim. Aí ele se vira, olha, reconhece a mulher percebe que ele reconheceu, se prostra nos pés de Jesus, conta da sua dor, e Jesus falou: tem bom ânimo, filho, a tua fé te curou, vai em paz. Não temos aí um exemplo, por exemplo, de extrema humildade? Bonito esse trecho, né? Um outro trecho que eu gosto de citar é do Bartimeu, né? O cego de Siloé. É um cego, na Bíblia não fala se ele nasceu cego ou se ele ficou cego, né? Mas ele tinha uma capa, os historiadores falavam que nessa capa estava escrito assim: esse homem não paga imposto e tem direito de pedir esmola, né? Aí eles, vendo que Jesus estava perto e sabendo que Jesus já tinha curado outros cegos, né? Aí ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o pessoal fica quieto, não incomoda. Aí ele insistiu, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus ouviu e mandou chamá-lo. Alguém falou: hoje é seu dia de sorte, Jesus te chama. Aí ele jogou a capa que o cobria para fora, né? E aí Jesus perguntou: o que queres que te faça? Ele falou: que eu veja. Eu quero, então vê. E aí na Bíblia está passando, diz que ele passou a enxergar e seguiu Jesus. Nós não temos aí um exemplo de entrega, né? Quando ele lança de fora de si a capa, certamente alguém pegou aquela capa, né? Mas ele lança a capa, ele joga fora a capa da comodidade, a capa da sua zona de conforto, a capa da sua visão de mundo, né? Metaforicamente falando, e se entrega para Deus, para Jesus. Interessante, né? Outra referência que eu gosto de falar é do centurião, né? Centurião porque esse oficial ele comandava 100 soldados, né? Aí diz lá no Evangelho que o centurião chegou, eu imagino que deve ter causado uma apreensão nos apóstolos, nas pessoas que estavam em torno, porque eles tinham direito de vida e morte nas pessoas, né? Aí o centurião falou assim: mestre, tem um servo que está enfermo e gostaria que fosse lhe dar cura. Aí Jesus falou assim: tá bom, vamos lá que eu vou curá-lo. E aí o centurião falou: não, mestre, nem sou digno que entreis em minha casa. Você não vê? Eu também sou um homem de ordens. Se eu falo para aquele soldado vem, ele vem. Se eu falo para aquele outro vai, ele vai.
Então, não há necessidade de o senhor ir na minha casa, basta o senhor dizer uma única palavra que o meu servo vai ser salvo. E Jesus se admirou, virou para os apóstolos e falou assim: está vendo? Não encontrei tamanha fé em Israel. Aí falou para o centurião: vai em paz que seu servo já está salvo. Como é que poderia esse homem, naquela época, naquelas circunstâncias, saber que certamente existia aí uma corte, né? Uma falange de espíritos encarregados de interpretar o pensamento e a vontade de Jesus e obedecer às suas ordens, não é? E a gente até hoje, em pleno século XXI, tem dificuldade de acreditar nessas coisas, né? A nossa fé ainda é vacilante. Então, se a gente juntar esses três exemplos, né? A extrema humildade da mulher hemorrágica, a entrega do Bartimeu e a fé raciocinada e coerente do centurião, eu acho que com esses três ingredientes, Jesus tinha razão quando ele disse que se tiveres uma fé pequena, do tamanho de um grão de mostarda, certamente conseguiremos remover as montanhas dos nossos desafios, né? Talvez eu passe alguns minutos, gente, porque é muito importante o que eu vou falar no final, tá bom? Peço paciência de todos. A gente tem que buscar um vínculo consciente com Deus. Você vê, eu expliquei aqui 3 momentos de fé. Então a fé é a nossa autoproteção. Fé que realmente vai fazer com que a gente tenha mais capacidade de resiliência, capacidade de aceitação e de superação, né? É a nossa autoproteção. No livro Os Mensageiros, na página 199, eu vou ler na linha integral o que está escrito lá, tá bom? Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado, né, de defesa exterior pelas claridades espirituais que acendem no entorno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça, o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Então, gente, lembra que eu falei para vocês que eu escolhi esse tema, fé, esperança esperança, fé e fé em Deus, né? Esperança, paz e fé em Deus. Numa casa religiosa aqui perto de casa tem uma atividade mediúnica e eles me convidaram lá para mim participar com o evangelho de 15 minutos, né? Aí quando começou a atividade mediúnica, um mentor lá me chamou para conversar em particular comigo e a conversa foi um pouco longa, eu vou tentar encurtar porque já estamos com o tempo apertado. Ele falou o seguinte, falou assim: olha, isso aconteceu há quase 2 meses atrás. Ele falou assim: olha, nos próximos dias nós vamos passar por uma situação muito dramática no nosso país, muito difícil mesmo. E vocês que fazem uso da palavra, vocês precisam estimular as pessoas para que tenham uma melhor frequência. Porque o medo, a angústia, a raiva, tudo isso causa no coletivo uma vibração tão negativa e os espíritos ainda desajustados, eles aproveitam essa vibração negativa para estender seu campo de ação. Para vocês entenderem como é extremamente importante a vibração e as preces que vocês fazem, imagine você como se você tivesse um jardim e que você cultivasse flores. E essas flores soltam um perfume e esse perfume ele tem a peculiaridade de acalmar, de tranquilizar, de serenar. Ele tem efeitos curativos. Pois é, quando nós vamos atender um irmão que está perturbado, desorientado, desestruturado, completamente fora de si, nós vamos no seu jardim, recolhemos a sua flor e colocamos no coração e na mente desses nossos irmãos. Eles se tranquilizam, adormecem e eles começam a ter condições de receber um primeiro tratamento. Olha só que maravilha, gente!
Que coisa maravilhosa que esse Espírito falou, não é verdade? Então, gente, a depressão seria um mundo de coisas para falar, um mundo de coisas para falar. Mas sofremos muito hoje de uma depressão reativa por conta de tanta negatividade. Então a gente realmente tem que procurar vigiar nossas palavras e para que elas sejam positivas para neutralizar essa depressão negativa, que está gerando ideação suicida, né? A pessoa ela pode falar com o corpo, porque ela procura o isolamento, ela não quer o convívio, ela não aguenta mais ficar em casa, ela não faz mais as coisas que ela gosta, ela começa a perder a esperança, né? Ou às vezes ela verbaliza, ela tem vontade de dormir, não acordar mais, a minha vida não tem sentido, vocês logo não vão ter mais, não vão dar mais trabalho para ninguém. Olha, se essas coisas a gente perceber, realmente não adianta falar, você está com frescura, vamos se anime, você está sendo ingrato, não adianta, a gente tem que pegar na mão e falar, o que eu posso fazer para te ajudar, vamos orar junto, vem aqui, vamos fazer uma prece, segura nas minhas mãos e vamos orar junto. A gente tem que realmente ajudar essas pessoas, sabe? Porque a gente sabe que aí ela entrou num campo perigoso da obsessão. E a depressão é curioso, tanto a depressão pode levar a pessoa a um estado depressivo, quanto o estado depressivo pode colocar a pessoa em condições favoráveis para o transtorno da obsessão. E para encerrar, gente, eu gostaria de convidar vocês para fazer uma oração. Mas eu gostaria de declamar aqui uma oração de Joana de Ângeles, que eu acho tão bonita que poderia ser muito apropriada para todos nós. Então vou pedir para que vocês fechem os olhos nesse momento e sintam cada palavra que eu vou citar, abrindo aspas, é claro. Deus te ama. Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face, suas mãos te sustentam, seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos, com bênçãos, com esperança e com orientações. Deus te busca e te encontras. Agora que o sentes, deixa-te envolver e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive e dilata seu amor através de ti, tu sabes. E onde tu estiveres, Deus estará sempre contigo. Gente, que Deus esteja sempre com todos nós. Um beijo para todos vocês.